Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade ao assunto sobre os teólogos da Reforma. Nós falamos de Martinho Lutero, apesar de Martinho Lutero não se considerar um grande teólogo, mas ele foi o grande reformador, né? E aí nós mencionamos dois grandes teólogos, Philippe Melanchthon, que foi aluno, discípulo de Lutero, e Ulrich Zwingli, né, na Suíça, outro grande teólogo. Agora vamos falar de mais dois grandes teólogos da Reforma, inclusive composições soteriológicas bem diferentes um do outro. Um é João Calvino e o outro é Jacob Armínio. Esses dois grandes teólogos, né, cada um com sua posição de soteriologia, Calvino focalizando na soberania de Deus e na doutrina da predestinação, e Jacob Armínio mencionando sobre o livre-arbítrio, dois grandes teólogos da Reforma, e que até hoje nós vamos encontrar essa diferença básica entre reformadores e evangélicos, ou protestantes e evangélicos. A maioria dos protestantes segue a linha de João Calvino, enquanto que os evangélicos seguem a linha de Jacob Armínio. Muita gente fala, qual a diferença entre protestante e evangélico, né? Protestante são os reformadores, já os evangélicos seguem a linha de Wesley, a linha wesleyana, e Jacob Armínio com relação à doutrina da soteriologia. Vamos falar então desse grande teólogo, João Calvino. Nasceu em Noyon, na França, em 10 de julho de 1509 e faleceu em Genebra em 27 de maio de 1564. Note que Calvino não viveu muito, apenas 53 anos. Na esteira de Agostinho e de Zwingli, posteriormente, Calvino sistematizou a doutrina monergista. Nós já falamos do monergismo, que nada depende do homem, não é? Tudo depende de Deus. Monergista da predestinação, entrando assim para a história como pioneiro de uma teologia controversa. Ganhou as honras de herói, principalmente pelos defensores mais ardorosos e até mais calvinistas do que ele próprio. É claro que João Calvino prestou grande contribuição para a teologia da Reforma. Deixou um grande legado, o qual ultrapassa o campo da teologia, estendendo-se também em outras áreas, como a ética, a economia, a educação. Inclusive, Max Weber o intitula de o pai do capitalismo. Além de teologia, estudou também direito e filosofia em Orleans e Paris. Por volta de 1530, converteu-se ao protestantismo e, em decorrência de uma perseguição movida contra os cristãos em Paris, fugiu para Basileia, na Suíça, onde publicou a sua famosa obra, As Institutas da Religião Cristã, em 1536. Morou posteriormente em Estrasburgo e de lá partiu para Genebra, onde permaneceu por 32 anos até morrer. Autodenominado servo de Genebra, Calvino exerceu seu pastorado de forma austera, sendo respeitado e temido por todos da cidade. Apesar de ostentar o título de servo, considerava-se um fiel seguidor de Lutero. Exaltava a Reforma, colocando em grau de importância acima do avivamento que é promovido pelo Espírito Santo. Dizia Calvino, o avivamento é uma onda que varre a igreja de tempos em tempos, despertando e tirando do marasmo.
É a passagem da fé menor para a fé maior, da posse do Espírito para a plenitude do Espírito. A reforma é um banho muito mais amplo e completo do que aquilo que acontece em tempo de avivamento. A reforma mexe com a estrutura, com dogmas, com a liturgia, com a doutrina, com as tradições, com a moralização, com a pregação, com os princípios e com a história e vocação da igreja. Foi o que Calvino falou. Quando se via pressionado pelos seus opositores, ameaçava deixar a cidade de Genebra, conseguindo assim vencer os confrontos. Excedia a imoralidade, aplicando-se a severos castigos aos delinquentes. Era intolerante com os bêbados, com os barulhentos e com os que se opunham a ele, banindo-os da cidade. Ao herege, Miguel de Serveto proibiu de entrar na cidade, porque apareceu em um culto um dia e mandou que fosse degolado. Mas como aquele homem havia negado publicamente a Trindade, as autoridades da prefeitura decidiram queimá-lo. Esse era o ambiente em que João Calvino vivia. Calvino tinha a glória de Deus como ponto de partida da sua teologia. Todo o plano de Deus para o mundo e para o homem está relacionadamente, diretamente à glória de Deus. A doutrina da providência de Deus está associada à ideia da glória de Deus. Tudo que acontece é impelido pela vontade onipotente de Deus e por sua ativa cooperação. Calvino fez da soberania de Deus grande premissa da sua teologia. Nada acontece por acaso. Deus é a causa suprema de tudo o que acontece. Por meio dos seus decretos, Deus determinou tudo o que vai acontecer no futuro. Até mesmo as coisas más acontecem porque Deus desejou que elas acontecessem, como, por exemplo, a queda de Adão, que Calvino diz que também foi pré-ordenada por Deus. O carro-chefe da doutrina de Calvino é a predestinação. Calvino fala em dupla predestinação, ou seja, Deus tanto predestinou uns para a salvação, como predestinou outros para a perdição. Claro que não podia ser diferente, pois a predestinação para a salvação implicaria automaticamente também na predestinação para a perdição. Geralmente, os calvinistas moderados atribuem a segunda regra, a predestinação para a perdição, a Teodoro Beza, o sucessor de Calvino, na direção do Seminário de Genebra, uma vez que Beza parecia ser ainda mais radical do que Calvino. Outra coisa que Calvino menciona em suas institutos da religião cristã, ele diz: chamamos predestinação o eterno decreto de Deus, pelo qual houve por bem de determinar o que acerca de cada homem quis que acontecesse, pois ele não quis criar a todos em igual condição. Ao contrário, pré-ordenou uns para a vida eterna e outros à condenação eterna. Portanto, como cada um foi criado para um ou outro desses dois destinos, assim dizemos que um foi predestinado ou para a vida ou para a morte, é o que Calvino afirma. Nós não vamos discutir aqui os pensamentos sobre Calvino e suas doutrinas. Esses assuntos nós podemos falar quando falarmos da doutrina da salvação, mas por essas bases históricas do pensamento de Calvino e de seus predecessores, como Zwingli e Agostinho, é possível sentir de antemão quanto o radicalismo desses homens, no intuito de engrandecer a soberania de Deus, sacrificaram outros atributos divinos.
seus, como veremos a seguir. Tanto a predestinação de uns para a salvação, como de outros para a perdição, serve para glorificar a Deus, diz Calvino. Ao mesmo tempo que Calvino diz estar do lado de Lutero acerca da justificação pela fé, ele faz clara distinção entre os eleitos, asseverando que somente esses, com sua fé para a justificação, terão direito à salvação. Outra assertiva de Calvino é a de que Deus determina o futuro, que tudo que ocorrerá nele é previamente estabelecido por Deus. Em mais essa necessidade de engrandecer a soberania de Deus, Calvino sacrifica dessa forma a sua onisciência. Deus somente conhece o futuro porque ele mesmo decide cada coisa que ocorrerá, tanto as boas como as ruins. Em suma, a vida toda é um filme que já foi gravado, diz Calvino. Olha só outra declaração dele nas Institutas da Religião Cristã. Diz ele: ademais transparecerá de notável exemplo, como pelo freio de sua providência, Deus verga todos os eventos para qualquer parte que o queira. É verdade que nem sempre se evidencia razão semelhante, mas indubitavelmente assim se deve entender que todas e qualquer eventuações que se percebem no mundo provêm da operação secreta da mão de Deus. Todavia, o que Deus instituiu certamente tem de acontecer. No entanto, que não seja necessário nem absolutamente nem da sua própria natureza. Exemplo corriqueiro ocorre em relação aos ossos de Cristo. Uma vez que se revestiu de um corpo semelhante ao nosso, ninguém de são juízo negaria que seus ossos fossem quebráveis. Contudo, era impossível que fossem quebrados, do que vemos, de novo, que nas escolas nem seu propósito foram inventadas distinções referentes à relativa e à necessidade absoluta de igual modo, da necessidade consequência e da consequência, quando Deus sujeitou os ossos de seu filho à fragilidade, os quais eximirá de fratura e, desse modo, restringiu o que poderá acontecer naturalmente à necessidade de seu desígnio, diz Calvino. Em outras palavras, para Calvino, quando um profeta vaticina algum acontecimento, não o faz porque Deus, na sua onisciência, enxerga antecipadamente o futuro, mas porque Deus já o determinou segundo a sua vontade. Quando Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, Mateus 7:21, o próprio Deus que reivindica dos homens que se cumpram a sua vontade, decidiu que alguns não a cumpram. Desse modo, os que não fazem a vontade dele não podem mesmo fazê-la, pois a sua vontade aqui está, é que não seja feita. Assim, aquele que não faz a vontade divina e por essa razão não entrará no reino dos céus. Não faz, porque essa é a vontade do próprio Deus. Isso não seria colocar Deus em contradição? Outra situação bastante contraditória é a que diz respeito à onipresença de Cristo. Calvino diverge de Zwingli e de Lutero quanto à ceia do Senhor. Lutero crê na consubstanciação dos elementos pão e vinho, que através do pão e vinho Jesus se faz presente no ato de ceia. Mas tanto Calvino como Zwingli não acreditam que Jesus possa estar em outro lugar que não seja no céu, visto que ele é humano e, portanto, não é onipresente. Assim, julgamos ser absolutamente absurdo trazê-lo de volta sobre esses elementos corruptíveis ou imaginá-lo por parte presente. Mas também há contradição entre Calvino, nesse particular, como explica Olson.
Entretanto, como Zwingli como Lutero, Calvino afirmava a presença real de Cristo corporalmente no sacramento da ceia do Senhor. Ele diz: pois com que propósito o Senhor te depositará à mão o símbolo do seu corpo, senão para que não tenha mais te convença da sua verdadeira participação? Ora, pois, se um verdadeiro sinal visível nos é oferecido para selar a dádiva, uma coisa invisível, uma vez recebida, o símbolo do corpo, não tenhamos menos confiança que certamente ele também nos dará o seu próprio corpo. Para Lutero, pão e vinho tinha consubstanciação. Para Zwingli, era um memorial. E para Calvino, Cristo se fazia presente no pão e no vinho espiritualmente. Olson prossegue o seguinte: sua solução para essa contradição aparente era que o Espírito Santo, de modo místico e espiritual, aproxima o corpo de Cristo e o crente fiel mediante os símbolos do pão e do vinho na ceia do Senhor. Para nós, o método da presença real é espiritual, porque o poder secreto do Espírito é o elo da nossa união com Cristo. Para explicar a presença de Cristo na ceia, portanto, optou pelo Espírito Santo, que se faz presente de modo místico na celebração da ceia do Senhor. É estranho pensar que com a sua humanização a deidade de Jesus foi diminuída. Ele não é, para Calvino e para Zwingli, onipresente. Desse modo, além de sacrificar mais atributos divinos, Calvino nega também a própria promessa feita por Jesus, que diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Ou ainda, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus 18, 20. Com a sua teologia, João Calvino influenciou a Europa, principalmente a França, a Suíça e a Holanda. As denominações reformadas, entre as quais encontra-se o presbiterianismo, seguem basicamente a teologia de Calvino, bem como a Igreja Reformada e a Igreja também anglicana, que seguia a teologia de Calvino. Vamos agora falar de outro grande teólogo da Reforma, que se opôs a Calvino quanto à doutrina da predestinação. O nome dele, Jacob Arminio. O teólogo Jacob Arminio nasceu em Oudewater, Holanda, em 1560 e morreu em 1609. Também Jacob Arminio viveu pouco, 49 anos. Depois de concluir seus estudos na Universidade de Leiden, em Genebra e em outros lugares, foi ordenado em 1588. Jacob Arminio também é posterior a Calvino. Ele foi, Jacob Arminio, aluno de Teodoro Beza, o qual foi discípulo e sucessor de João Calvino e fundador e diretor da universidade. Arminio é um teólogo ainda pouco conhecido, principalmente no Brasil. Muita gente segue a sua doutrina, mas pouco lê os seus escritos. As suas obras, e até mesmo obras que falam dele, estão escritas na língua inglesa. Agora, há pouco tempo, foram traduzidas para o português. E ela é sensível a uma pequena parcela de pessoas que sabem o inglês. E são procuradas por pessoas interessadas em conhecer esse grande herói da teologia, contra quem se tem praticado muitas injustiças em meios acadêmicos cristãos. Arminio escreveu em latim e holandês. Algumas dessas obras, originalmente escritas em latim, foram traduzidas para o holandês, mas não todas. Felizmente, agora começaram a ser publicadas em português também, suas obras, bem outras que falam dele. Arminio perdeu o pai, Armen Jacobès, um fabricante de armas, quando ainda era bebê.
a mãe de Armínio, Eugeltice, juntamente com seus irmãos, foram mortos no massacre de Aldewater, no ano de 1575, quando Armínio tinha apenas 15 anos de idade, deixando o adolescente, que cresceu órfão de pai, privado de todos os seus familiares imediatos. Armínio foi criado pelo padre Teodoro Aemilius, que deu a ele uma sólida formação escolar até que veio a falecer por volta de 1574 a 1575. Naquele tempo, Armínio foi aceito na universidade. Em 1603, ele foi chamado de volta à Universidade de Leyden para ensinar teologia. Com a sua chegada em Leyden, iniciou-se um período de debate, como também o professor daquela universidade, Franciscus Gomarus, que acusava de heterodoxia. Gomarus, um calvinista fervoroso, foi descrito como um estudioso medíocre. Era um refugiado flamengo que trabalhava em Leyden desde 1594. A discussão entre eles girou em torno do supralaparacianismo. A discussão foram para a corte de Haia, onde decidiram que ambos se entendessem, pois as diferenças entre os dois se davam em pontos pequenos, de modo que poderiam conviver. Mas a polaridade de ideias rendeu grandes inimigos para Armínio, porque não escondia seu descontentamento e sua desconfiança com a doutrina de Calvino. Armínio se propôs a reformar o calvinismo, criando um movimento que foi chamado de arminianismo, e os seus primeiros seguidores foram chamados de remonstrantes, devido ao fato que em 1610 criaram um documento chamado Remonstrance, no qual listavam 5 itens contrários ao calvinismo. Armínio defendia a graça preventiva, conferida a todos pelo Espírito Santo, oferecendo, assim, igual oportunidade aos homens para receber a salvação pela fé, desde que se dispusessem a crer em Cristo. A graça é gratuita e não obtida pelo esforço humano, ao contrário de Calvino, que defendia a graça irresistível, que é imposta a todos que são predestinados para a salvação. O arminianismo é considerado o oposto do calvinismo, ficando subentendido de que não se segue a linha teológica de Calvino, segue automaticamente a linha de Armínio, mesmo sem saber. A razão dessas duas opções não implica exatamente em escolha voluntária, ou esse ou aquele. Trata-se de um resultado quase que óbvio, em que não há meio termo entre crer ou não crer no livre-arbítrio, crer ou não crer na predestinação. É possível a um salvo perder a salvação, ou não é possível a um salvo perder a salvação? Essas são as diferenças entre o arminianismo e o calvinismo. Assim seguem, então, as duas correntes polarizadas, com os lados extremos de uma gangorra, e assenta-se de um lado e de outro, e um deles é o peso, será maior, fazendo-o pender. As ideias de Armínio provocaram reação extremamente antagônica nos calvinistas, a ponto de levar a discussão às últimas consequências. O próprio governo da Holanda envolveu-se na controvérsia, pendendo para o lado calvinista e condenando os remonstrantes ao exílio no Sinódio de Dort, realizado entre 1618 e 1619. Como se não bastasse os atos de injustiça cometidos contra os remonstrantes no decorrer da história da Igreja, os calvinistas ainda apelidaram os arminianos de pelagianos,
até hoje, muitos calvinistas pensam de fato que armínios, e arminianos são pelagianos, ou pelo menos semi-pelagianos, o que não é verdade. Armínio jamais aceitou que a salvação se dê por outro meio que não seja pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, bem como a salvação seja proveniente da vontade humana, sem que tenha ponto de partida a ação divina. Desde o Sinódio de Dort, 1618 a 1619, quando os remonstrantes compareceram e foram julgados, a doutrina de Armínio se tornou conhecida. Editores em Lende, 1629, e em Frankfurt, entre 1631 e 1635, publicaram as obras de Armínio em latim. Os remonstrantes foram perseguidos na Holanda. A doutrina arminiana da graça preventiva ganhou força com John Wesley, de quem se originou a Igreja Metodista, e estendeu-se pelo movimento da santidade, também conhecido como Holiness. Até hoje representa a maior expressão no mundo evangélico, pelas igrejas pentecostais e por muitas denominações históricas. Agora vamos falar dos anabatistas. Os anabatistas são rebatizadores, do grego aná, quer dizer novamente, batizei, ou batizar, são chamados da ala radical da Reforma Protestante. Havia vários grupos anabatistas, e não uma denominação, um grupo exclusivo, sendo formado de diversos grupos chamados de anabatistas, com crenças e práticas diferentes e divergentes da Igreja Católica, como da Igreja Protestante, que continuavam ainda a batizar crianças do mesmo modo como a Igreja Católica Romana. Fundaram sua igreja em 21 de janeiro de 1525, em uma cidade próxima a Zurique, na Suíça. Devido às perseguições movidas por Zwingli, fugiram para o sul da Alemanha, no Vale do Reno, Caríntia e Países Baixos. Os anabatistas batizavam apenas pessoas na idade adulta, rebatizando todos os seus prosélitos, que já tinham sido batizados na infância, pois o verdadeiro batismo só tem valor quando as pessoas se convertem conscientemente a Cristo. Dessa forma, os anabatistas desconsideravam tanto o batismo católico como o batismo dos protestantes, dos luteranos, dos reformadores e dos anglicanos. Os anabatistas ansiavam por uma reforma mais radical e completa para a igreja. Eles se insurgiram contra Lutero e contra os demais teólogos da reforma, por considerar, de certa forma, fraca a sua atuação em relação a dogmas da igreja vigente. Contrariavam o batismo infantil, visto que o batismo infantil é uma prática consciente e criança não tem compreensão da fé para ser batizada, e também por não ser bíblico. A origem dos anabatistas remonta ao segundo século, quando Montano e as igrejas da Ásia Menor resolveram rebatizar membros vindos de igrejas erradas. Então, pela primeira vez, uma igreja foi conhecida como anabatista. O apelido lhes fora dado no ano 225 depois de Cristo, pelo bispo romano Estevão I, no segundo concílio de Cartago, quando 87 bispos, sob a direção de Cipriano de Cartago, decidiram rebatizar os adeptos do novacianismo. Porém, o bispo de Roma combateu o batismo feito por grupos cismáticos,
Portanto, os primeiros cristãos a praticar o rebatismo foram os montanistas e os novacianos até o IV século. Outros grupos de anabatistas foram os donatistas na África até o século X, os bogomilos nos Balcãs, os bulgarianos no IX século e ainda outros. Esses grupos não aceitavam o sacramento da Igreja Católica e não aceitavam o batismo infantil. O anabatismo moderno ressurgiu na época da Reforma, no século XVI, baseado na doutrina da justificação pela fé e no sacerdócio universal. Ambos carros-chefes da Reforma, tanto Lutero como Zwingli, mantiveram o batismo infantil com base na tradição, bem como a vinculação da Igreja ao Estado, com base na decisão do Concílio de Cartago sobre o rebatismo. Zwingli excomungou os anabatistas e moveu perseguição contra eles. Ninguém pode acusá-los de heresia. Pelo contrário, temos de admitir que o trabalho da reforma, ainda que tenha sido grande, não foi completo. Muitas práticas completamente fora do padrão bíblico foram toleradas e mantidas, como ainda hoje se consta entre as igrejas reformadas. Os anabatistas não eram uma facção do cristianismo, nem mesmo um movimento fanático. Ele apenas reivindicava o padrão bíblico para o batismo e para a igreja. Vamos falar agora do pietismo. O pietismo é um movimento que surgiu no final do século XVII, a partir de uma oposição feita à ortodoxia luterana. Teve seu auge entre 1650 e 1800. O pioneiro desse movimento foi Philipp Jacob Spener, que viveu de 1635 a 1705. Sua ênfase estava na troca dos credos e das confissões pela conversão pessoal, santificação, experiência religiosa com maior expressão das emoções, renuncia ao mundo e à fraternidade universal dos crentes. O pietismo influenciou o surgimento do metodismo, que é o movimento da santidade, e do evangelicalismo, e, finalmente, o pentecostalismo, bem como também o neopentecostalismo e também os grupos carismáticos. Refletiu-se também, por outro lado, na teologia liberal de Friedrich Schleiermacher e na filosofia de Immanuel Kant. Influenciado pelos seus professores Sebastian Schmid, o valdense Antoine Leger e o jesuíta Jean de Labadie, Spener almejou uma reforma moral e religiosa no luteranianismo, primado por um cristianismo prático e menos dado a discussões teológicas. Em 1675, publicou um livro chamado Pia Desideria, ou seja, Desejos Pios para a Reforma da Verdadeira Igreja Evangélica, conforme foi traduzido em português. Do nome do livro nasceu o termo pietistas, como um manifesto para a renovação da igreja. O livro trouxe grande incômodo aos pastores e teólogos luteranos. Mesmo assim, suas reivindicações foram aceitas e muito bem justificadas. Boa parte dos pastores adotaram as propostas de Spener, mas uma linha mais radical do pietismo, influenciada por Jacob Boehme,
tornou-se independente, formando suas próprias congregações. Esses continuavam a criticar as noções luteranas de expiação, sacramentos e até mesmo a autoridade das Escrituras. Sua proposta era, primeiro, sério e profundo estudo da Bíblia em reuniões privadas, em ecclesioli ecclesia, igreja dentro da igreja. Segundo, o sacerdócio universal devia ser praticado através da admoestação mútua das almas. Terceiro, o conhecimento do cristianismo deve ser alcançado através da prática. Quarto, em vez de ataque aos incrédulos e heterodoxos, um tratamento simpático e gentil a eles. Quinto, uma reorganização da formação teológica nas universidades, dando maior destaque à vida devocional. Sexto, um estilo diferente de pregação, ou seja, no lugar da retórica agradável, a implantação do cristianismo do interior ou do novo homem, que é a alma da fé, devendo trazer frutos para a vida. Spener separava o conhecimento físico do espiritual, contrastando. No físico, é possível chegar à doutrina da fé, sem o auxílio do Espírito Santo com o conhecimento externo. Mas no espiritual, é possível ter a iluminação do Espírito, após a experiência do novo nascimento. A fé não é mero conhecimento e confiança, é muito mais do que isso. A fé é, ao mesmo tempo, um poder vivo que nasce da verdadeira experiência da renovação. O pietismo enfatizava tanto a necessidade do novo nascimento como de uma vida santificada, como testemunho da verdadeira fé. A santificação se expressa pela atitude de morrer para o mundo e para os prazeres mundanos. Embora Spener não acreditasse que todos os cristãos conseguissem viver uma vida perfeita nesse mundo, porém outros conseguiriam libertar-se de todos os pecados intencionais. Amém? Com isso, nós vamos parando esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar do puritanismo e de John Wesley e o metodismo. Vamos também mencionar o iluminismo, Immanuel Kant e o grande também teólogo George Hilman Friedrich Hegel, que foi filósofo também. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Esperamos que esses vídeos sobre a história da teologia cristã venham enriquecer o teu conhecimento. E é claro, você sempre pode pesquisar mais na internet, estudar mais sobre esses movimentos que nós estamos mencionando, bem como o grande teólogo João Calvino e Jacob Armínio. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Acione o nosso canal no YouTube. Se você ainda não subscreveu, subscreva e nos ajude a divulgar esse canal. Nós temos um comentário de toda a Bíblia, quando você clica na foto e vai na lista das pastas, ali você encontra toda a Bíblia comentada, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, mais essa pasta de teologia, da história, da teologia cristã. Tudo isso para enriquecer o seu conhecimento das Escrituras e da teologia. Que Deus te abençoe. Quem esteve convosco mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Ajude-nos a divulgar o nosso canal no nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém e amém.